Boa tarde. Estamos Opa. Estamos iniciando agora a nossa mesa 3 do 14º Simpósio Nacional da ABCiber. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, todas e todes que estão nos assistindo agora, né, pelo YouTube. Eu vou passar alguns recadinhos importantes, então, para que todos os participantes fiquem muito atentos e possam aproveitar bem o evento. O primeiro recado é que as interações dos participantes nas sessões de painéis temáticos, ela será feita através do aplicativo do Zoom, dentro das próprias salas. E as interações durante as mesas de conferência será feita através dos comentários do YouTube. Então, quem estiver aqui nos assistindo no YouTube agora, pode ficar muito à vontade de enviar suas perguntas pelo chat, que essas perguntas serão enviadas para o nosso mediador da mesa de hoje, que é o professor Cláudio Abraão. As salas do Zoom, nós pedimos aos participantes que sigam as instruções do seu mediador, e deixando, claro, né, o seu microfone no mudo, quando você não estiver apresentando. Uma outra informação importante, né, que geralmente gera muita dúvida, é que os certificados de todos os participantes ficarão disponíveis na área do inscrito. Os certificados não são enviados por e-mail, então, por isso que é importante que todos os autores dos artigos façam suas inscrições, né? E aí, ao final do evento, aproximadamente uma semana depois, deve ficar disponível lá na área do inscrito. E o artigo completo pode ser enviado do dia 5 de dezembro até o dia 31 de janeiro de 2022, pelo mesmo sistema que você enviou o seu resumo, tá bom? E a data da publicação dos anais está prevista para março de 2022. Claro que a gente também deixa aqui um convite, né, um gentil convite a todos que tiverem interesse para se filiar à associação, participar da ABCiber, mais, né, efetivamente, como associado, como filiado. E, claro, para que você acompanhe todas as nossas atividades, eventos futuros, e a gente também convida para que você curta nossas páginas nas redes sociais. Então, novamente agradeço a presença de todos aqui. Eu passo a palavra, então, para o mediador da mesa, agradecendo aqui a presença também dos nossos convidados, dos nossos palestrantes. E, Cláudio, a palavra é com você. Muito obrigada. Obrigado, Alê. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos assistem pelo YouTube. Boa tarde, professora Malena, professora Lúcia Leão, professor Sérgio Byron. Satisfação grande, uma honra estar aqui com vocês para mediar a nossa mesa de conferência 3, com um tema geral, né, relacionado ao nosso evento dos direitos humanos, imaginário e resistência. Eu gostaria, então, de rapidamente combinar, né, o procedimento de falas sequenciais de 20 minutos e ao final a gente pode ouvir as perguntas. Então eu aproveito para convidar quem está nos assistindo, mandem suas perguntas. A Lê vai fazer a passagem aqui para a gente, ao final, poder discutir, né? E sem mais delongas, eu vou passar a primeira fala, fazendo uma rápida leitura, versão resumida, do currículo da nossa primeira conferencista, a professora Malena Contreira, que vai apresentar o trabalho intitulado Anima Mundi, o corpo como lugar de resistência do imaginário. A professora Malena é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, realizou pós-doutorado na UFRJ e também estágios de pesquisa em Sevilha, sobre política da comunicação, em Viena, sobre multiculturalismo e mídia, em Berlim, sobre mimese e rituais midiáticos. É também especialista em psicologia junguiana e terapeuta junguiana, atualmente professora titular dos cursos de mestrado e doutorado em comunicação da Universidade Paulista. Seus interesses de pesquisa são teoria da comunicação, culturas arcaicas, cultura contemporânea,
mídia eletrônica, televisão especial, mitologia e psicologia junguiana. Autora dos livros O Mito na Mídia, Mídia e Pânico, Jornalismo e Realidade, Mediosfera e diversos artigos e capítulos de livros em coletâneas e revistas no Brasil, no Chile e na Espanha. É membro do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Semiótica da Cultura e da Mídia, da PUC São Paulo, e atual líder do Grupo de Pesquisa em Mídia e Estudos do Imaginário na Unip. Bem, professora Malena, a palavra está com você. Vamos ouvi-la. Obrigada, Cláudio. Boa tarde para todo mundo, boa tarde aos colegas de mesa, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Agradecer primeiramente o convite feito pela diretoria da ABCiber e agradecer esse trabalho todo dessa equipe da ABCiber que todo ano trabalha intensamente. É um congresso que sempre mostra a sua resistência, mesmo em tempos sombrios, né? E insiste em nos colocar para pensar, para refletir, o que é uma coisa sempre muito bem-vinda. Eu quero começar falando um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos, né? Que a minha reflexão de hoje e o que eu trago aqui passa um pouco por essa ideia do que é que nos torna humanos, né? Que eu acho que o nosso primeiro direito humano talvez deveria ser continuar sendo humano, né? Continuar a ser humano. E eu acho que é isso que é posto em questão num congresso que trata da cibercultura, porque justamente todo o fenômeno da cibercultura do século XX vai colocar em xeque exatamente esta questão, o que é o ser humano, né? O que é continuar a ser humano, como continuar a ser humano que nos define. É claro que nenhum de nós tem uma resposta simples ou pronta para isso, mas um ponto de partida sobre o qual ninguém discordaria é que o ser humano ele é um ser absolutamente moldado, emoldurado pela sua experiência espaço-temporal, pela experiência do espaço e do tempo, pelo que a gente poderia chamar da sua encarnação. Eu adoro essa palavra, porque eu não penso nada de religioso dela, eu penso nas carnes mesmo, né? Na palavra carne que ela traz em seu bojo, e que é tão interessante para a gente pensar esse lugar do corpo na cibercultura, que é um lugar que já foi e que tem sido muito problematizado. Isso não é um tema novo, né? Mas é um tema que a gente não pode esquecer ou deixar de lado, e é um tema que volta com toda a força no momento em que a gente passa por uma pandemia que nos obrigou a mais do que nunca, né? Acho que eu, pelo menos assim, tive um aumento de mais de 300% na minha imersão digital. Nós estamos vivendo um fenômeno de imersão digital que não é simplesmente um acesso à cibercultura ou um acesso digital, mas é uma imersão digital. E com toda o que isso implica, né? O que significa estar imerso efetivamente, não estar apenas conectado ou apenas ligado, mas estar imerso, mergulhado na cultura digital. Então, você vai ter, de alguma maneira, esse momento histórico que a gente vive, que mais do que nunca nos fez entrar em contato e colocou muito claramente para nós o impacto na própria vida, na qualidade de vida, na nossa percepção e na nossa existência, a partir de uma imersão digital tão intensa e tão radical como aquela a qual, sobretudo nós, né, que trabalhamos com educação, ensino, intelectuais, pesquisadores, fomos submetidos, né? Fomos submetidos nesse último ano e meio, 2 anos praticamente, e que não sabemos exatamente se acaba tão rápido. Claro que o fenômeno da migração para o digital de várias profissões não vai acabar, isso veio para ficar em certa dimensão, mas essa radical imersão, né, nos fez pensar e nos faz pensar no lugar de algo que nos define, que é a nossa condição espaço-temporal e, sobretudo, isso que define nossa encarnação, né? Estarmos na carne, a nossa presença corporal. Como o que acontece com o imaginário, né? E com os direitos humanos e com a própria definição do humano, a partir do momento em que você tão radicalmente abstrai, né? Subtrai, como vai dizer o Flusser, nessa relação entre abstração e subtração, sempre tem que estar clara, né? Subtrai a presença corporal e as carnes, né? Literalmente, pegando essa ideia, né? Da cena comunicativa, da cena social, das interações propriamente ditas, né?
Eu acabei tendo uma dupla identidade bastante engraçada, que é essa identidade de comunicação e psicologia, né? Comunicação e psicologia junguiana. E isso me ajuda muito, porque dentro da psicologia junguiana eu tenho uma noção de cultura, de contexto, de sociedade comunicativa, sociedade midiática, que os psicólogos normalmente não têm, e eu tenho uma visão na comunicação de impactos, né? Impactos humanos, do nível de impacto e sofrimento humano gerado pela sociedade midiática, por conta da experiência clínica e dos grupos de clínica, que os comunicólogos normalmente não têm, né? Essa experiência tão direta ou essa clareza, né? Então, isso me traz um lugar privilegiado por um lado e delicado por outro, né? Mas que me permite, de alguma maneira, vir e falar do enorme impacto nesse 1 ano e meio, nesses 2 anos da imersão digital, para além do luto, para além do medo, para além da instabilidade econômica, para além de tudo isso, porque cada uma dessas questões, obviamente, vai ter um impacto específico em comportamentos, em sentimentos, em formas ou não de lidar com tudo isso. Todos nós vamos ter que lidar com o tema da morte como nunca antes, isso é tremendo para nós, né, a grande questão da espécie, mas hoje, agora, recentemente, se começa a pegar um rescaldo, né, de uma questão que não é meramente da morte, do medo, da pandemia, e que é esta nova patologia que aparece como nunca antes apareceu, já existia, mas aparece num grau de intensidade e numa presença, numa frequência muito maior nos consultórios clínicos, que é as pessoas desenvolverem uma agorafobia, ou seja, um medo de ir para a rua, uma dificuldade de ir para a rua. E não é nem um medo, é um incômodo, é uma resistência. Não chega a ser um medo, um pânico, uma coisa. É uma resistência, é uma falta de jeito, é um preferir não ir, é um não saber com que cara, com que corpo você vai, né? Se carregar para a rua, se carregar para o encontro presencial, se carregar para alguma situação presencial. As pessoas comentando que os encontros no Tinder, né, quem frequenta isso, né, muitos pacientes e muita gente frequenta, os encontros no Tinder vão ficando cada vez mais esquisitos, porque as pessoas já não têm vontade de se encontrar presencialmente, quando se encontra é uma falta de jeito esquisita que não era assim antes. Então, existe um deslocamento desse corpo, né? Isso é uma questão muito importante, muito central, que a gente já vem trabalhando, vem chamando atenção para isso já há muito tempo. O próprio Norval Bartelo faz, no Pensamento Sentado, todo um trabalho, uma reflexão específica chamando atenção para isso, nesse livro. É uma questão que eu já trago no Mid Pânico, que já tem 20 anos, eu já trago isso, né? Eu já trago no Mediosfera, de novo, que já tem 10 anos em que eu trago de novo essa questão. Isso é uma questão na qual a gente vem batendo, qual é o lugar do corpo e qual o impacto, né, que essa abstração do corpo, das comunicações, essa subtração das carnes, né, da experiência da encarnação, da experiência espaço-temporal, sobretudo na alteridade, nas práticas de alteridade, nas práticas de empatia, né, na criação do vínculo comunicativo, que é mais do que meramente uma conexão, mas pressupõe uma dimensão psicoemocional diferenciada de uma conexão qualquer, né? O vínculo comunicativo em si, os vínculos sociais em si. A gente já vem discutindo já nos últimos textos que a gente tem escrevendo, é um grupo de pesquisa, tanto o CISC como o Mídia Imaginário, que já há muito tempo trabalha com essa questão do corpo, sobretudo pensando esse corpo e os impactos da cibercultura nesse corpo, né? Isso não é novo, mas o que é interessante é uma coisa que eu tenho trazido e tenho reivindicado para os estudos do imaginário, né? Que é pensar um tripé no imaginário que nos aproxima necessariamente, ou nos obriga a ter que pensar o corpo também, e a situação desse corpo e desse humano, e dessa encarnação, desse corpo carnal, dessa experiência da limitação espaço-temporal e da carne, que tem um papel fundamental no desenvolvimento da consciência humana, e isso é falado claramente pelos neurologistas, pelo Antônio Damasio, pelo Francisco Varela, o próprio Siddhartha Ribeiro trabalha com isso, muitos hoje têm trabalhado com isso, da importância da experiência concreta e das propriocepções concretas, né, da experiência do concreto, do espaço-tempo linear, ou seja, do espaço-tempo do corpo, né, da ordem da encarnação e do corpo, para um desenvolvimento da consciência, para o tipo de cognição que a gente está criando. E quando a gente fala do tipo de cognição que a gente está desenvolvendo a partir de um corpo abstraído, subtraído de uma comunicação digital, de uma imersão na cibercultura,
Isso afeta diretamente, é isso que eu quero trazer, o imaginário, as questões do imaginário. Esse tripé que eu tenho chamado para o imaginário, é pensar o imaginário a partir da questão da imagem e da imaginação. Não se pode pensar o imaginário apenas como um repertório morto, né, de imagens, porque é tudo que ele não é. Ele não é um arquivo de imagens mortas. E, obviamente, o que ele é, a sua natureza e a sua pulsão, né, o seu movimento, a sua vitalidade, vai depender da relação que esse homem estabelece com as imagens e da relação que ele, e da consciência que ele desenvolve para pegar nas suas mãos, tomarem nas suas mãos a prática da imaginação, né? Porque a imaginação, o Dietmar Camper falava isso, que contra um imaginário que nos colonize, né? O que nos apequene, né? Nos dessubjetive, inclusive, né? É preciso a potência, a única vacina é a potência da imaginação. Porque muitas vezes o imaginário, com a sua força antropológica e com a presença tão profunda na cultura na qual estamos imersos, ele nos possui, ele nos contagia. A ideia do contágio psíquico é uma ideia que a gente tem desenvolvido muito para falar de imaginário, é uma ideia muito importante. Eu orientei um trabalho de doutorado que foi defendido no passado, que está em livro, que é o Contágio Psíquico, do Leonardo Torres, em que ele fala da relação de contágio psíquico e mídia, né, na cultura midiática, e desenvolve de forma muito interessante essa ideia de como o imaginário atua através dos contágios psíquicos, de alguma forma, né? E para a gente, ninguém está vacinado 100% desses contágios psíquicos, que é um contágio muito mais difícil de diagnosticar do que qualquer outro vírus, né? Mas a gente tem alguma resposta de autonomia e frente a alguma, pequena que seja, mas é única, que é a consciência, que é justamente um desenvolvimento da consciência. E aí isso passa, obviamente, pela imaginação, né? Por você tomar para você a questão da imaginação, como é que você trabalha com a imaginação, que é como você lida com as imagens internas, né? Pegando aí uma terminologia do Hans Belting, não só as imagens exógenas, as imagens que estão publicizadas, né, e partilhadas sensorialmente, mas as imagens internas, porque efetivamente o grande tema da imagem para o ser humano é um tema da imagem endógena, da imagem interna, é um tema que vai nos fazer olhar de alguma forma e conversar minimamente com a psicologia, com a neurologia, com a teoria cognitiva, que é entender como é que este homem cria essa imagem, o que é essa imagem que a gente tanto fala, né? É porque a mesma representação visual, né, que chega pelos sentidos da visão para mim ou para qualquer um de vocês, não é a mesma, não aciona a mesma formação de imagem que funciona para todo mundo, não é a mesma, não é igual, né? A imagem, ela é uma construção interna, e isso fica muito evidente quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com as imagens oníricas, né? Com as imagens dos sonhos, com as alucinações dos esquizofrênicos, com as alucinações das pessoas que estão alucinando, porque tem muita gente alucinando que não é esquizofrênico, que não está diagnosticado com esquizofrenia, alucinando, justamente por conta de uma ruptura radical que a gente está vivendo da condição espaço-temporal da consciência, porque a consciência é espaço-temporalmente delimitada, não tem jeito, né? O inconsciente não, mas a consciência sim, e por conta dessa inversão digital que nós vivemos, por conta dessa anestesia, né, do corpo, que não é só uma sedação no sentido de estar sedado, sentado, paralisado. É uma paralisação que leva a uma anestesia, que é o contrário da sinestesia, que é um não sentir, um desconectar dos sentidos e da propriocepção. Eu tenho visto, inclusive, uma grande quantidade de pessoas sendo diagnosticadas com depressão, e que eu digo assim, não é depressão clássica o que elas têm. O que elas têm é uma anestesia, um estado anestésico, é um rebaixamento sensorial, proprioceptivo, consequência da sociedade midiática e da imersão digital extrema a qual estamos de alguma forma sujeitos nesse momento, né? Então, isso é uma questão para se trazer, para se pensar, né? E como é que fica essa imagem? Né? Imagem é um trabalho da psique, é um trabalho interno. E psique não é cérebro. E psique não é mente.
né? A gente tem níveis diferentes aí de conceitos que têm que ser aprofundados e que eu não vejo a área de comunicação falar, né? Quando fala de imagem, fala sempre da imagem como um dado concreto, como se a imagem fosse um atributo do suporte, sendo que a imagem não é um atributo do suporte. A imagem é uma construção antropológica. O Gilbert Durand vai trazer claramente que toda a potência da imagem está no trajeto antropológico que ela traz, que ela evoca a partir do que a gente poderia definir, por um lado, como cultura, e por um lado também como a chave que o Jung traz como inconsciente coletivo, né? E que você pode ter outros registros aí que você pode evocar, o Rupert Sheldrake falando dos campos morfológicos, você tem várias teorias que podem apontar para este mesmo comum, né, no qual as imagens potencialmente residem. E no qual e é este imaginário no qual a gente mergulha e entra em contato com essas imagens, cada um ao seu modo, cada um do seu jeito, através da sua prática imaginativa, da sua imaginação. E aí tem uma questão importante, uma questão muito potente, né? Como é que nós estamos, qual é o nosso lugar hoje? Qual o lugar deste homem, desse ser humano encarnado, desse ser humano habitante do planeta Terra? Porque nós também esquecemos que habitamos o planeta Terra, basta ver a tragédia ecológica que estamos vivendo, né? E os impactos violentos e irreversíveis que estamos daqui para frente tendo que encarar crescentemente. Sem querer ser do apocalipse, mas isso é um dado, né? A gente tem que se informar. Também não dá para ser poliana, né? Eu acho que a gente tem que de alguma maneira olhar para a realidade e tentar fazer alguma concepção possível do que é essa realidade, para se mover dentro dela a partir da maior consciência e de uma tentativa de maior responsabilidade possível, né? Não dá para a gente ficar tocando violino no convés enquanto o navio afunda sem fazer absolutamente nada, né? Se há um jeito de salvar, se há uma boia, se há alguma coisa, a gente tem que tentar buscar esses caminhos. Isso é para a espécie, né? Porque o planeta sobrevive muito bem, a espécie é que está realmente ameaçada, né, de extinção. Há pesquisas muito sérias dentro da questão ecológica que dizem que há uma séria ameaça da espécie, né? Nos próximos 50, 100 anos no máximo. Então, a gente tem que olhar seriamente para isso, porque isso já bateu a nossa porta. A gente tem as teorias de Gaia desde a década de 70, com o James Lovelock apontando, e a Lynn Margulis apontando para tudo isso, mas a gente nunca olhou. A gente se recusou a olhar. E agora, esse momento, essa pandemia, nos faz olhar para isso, para a nossa responsabilidade, nosso lugar aí. Então, essa imaginação é o nosso lugar de potência, né? E como é que fica a nossa imaginação, nossa prática imaginativa, num corpo absolutamente anestesiado, com uma consciência, né, que por conta dessa falta de propriocepção, uma consciência que vai sendo rebaixada. Nós estamos vivendo um movimento de rebaixamento da consciência, que não é a mesma coisa do rebaixamento intelectual, mas que tem relações também com isso. Porque pela primeira vez, né, rolou essa notícia, todo mundo ficou meio impactado, nós temos um dado de que as novas gerações trazem uma competência cognitiva pior do que a dos seus pais. Nós temos uma regressão cognitiva nesse sentido. E a regressão cognitiva, ela está ligada ao rebaixamento da consciência. E o rebaixamento da consciência a essa crise proprioceptiva desse corpo que está subtraído, que está abstraído na cibercultura, na comunicação digital, na imersão digital. Existe sempre um impacto, né, quando você está conectado digitalmente. A questão é o grau de imersão que você está. Isso faz toda a diferença, né? O grau de imersão em que a gente está. E essa intensificação desse grau de imersão trouxe toda uma cascata de problemas epidêmicos junto com a epidemia do Covid, né? A epidemia de divórcios, né, que aumentou a procura no site de divórcios online aumentou 900% desde o começo da pandemia para cá. Né? O uso de antidepressivo aumentou mais de 500% do começo da pandemia para cá. Né? E aí, o uso de ansiolítico, idem, se não mais. Nós todos que trabalhamos com a clínica estamos desesperados porque a gente não tem mais horário para colocar paciente. Está todo mundo desesperado buscando ajuda por tamanha intensidade de sofrimento emocional e psíquico que estamos vivendo. Né? Claro, existem pessoas com luto, pessoas que viveram mortes, pessoas que passaram por toda uma tragédia, mas muita gente não passou por nada disso diretamente, mas obviamente
né, empaticamente sofreu junto com a coletividade, com o humano, e, sobretudo, está sofrendo e não está conseguindo voltar minimamente para uma sociabilidade mínima para fora do seu quarto e da sua bolha, né, da sua bolha, literalmente, aí, a bolha é mais real ainda, por conta de uma desconexão total com o próprio corpo, com a própria apropriação do espaço-tempo no mundo, né, que é essa coisa que eu falava, as pessoas se tornarem, eu falava que a gente citava aqueles adolescentes japoneses, né, que ficam trancados no quarto o dia todo e que não sociabilizam mais, como casos extremos, e agora a gente está vendo uma avalanche, né, uma avalanche disso por aí, né? Então, nós não estamos falando mais de casos extremos nem de casos pontuais, estamos falando de um sintoma. Essa semana passada, faz 15 dias, chegou uma reportagem, uma entrevista do Boris Cyrulnik, falando justamente sobre a epidemia de depressão que todo adolescentes e crianças que passaram pela pandemia, segundo ele, né, terão depressão crônica. Né? Terão depressão crônica daqui para frente. E que isso é um problema de saúde pública que vamos ter que olhar, de alguma forma. Então, eu falo, e o que eu queria trazer é a potência do imaginário e a potência da imaginação como uma estratégia também contra-hegemônica, né? Da gente não se roubar o direito e o espaço e o exercício da imaginação, da imagem interior, do sonho, do devaneio, da imagem da criação artística, né? Das imagens, das pulsões corporais, daquilo que vem através do corpo também. O Gilbert Durand tem um trabalho muito bonito no sentido de que ele demarca claramente como os sistemas de imagens, né, que ele mapeia no estudo do imaginário, estão associados ao corpo, né? Ao corpo, aos reflexos corporais, o que ele chama de reflexos corporais. O sistema heróico, né, como a vertical, o sistema digestivo, como, na verdade, aquilo que mistura e o que está interno, e os internos, e as cavernas, e os buracos, e tudo aquilo que engole, que devora, e que está presente o tempo todo no mito. Ele vai mostrando como o mito traz claramente simbolizado regimes de imagem, né, que são regimes associados ao corpo e à vivência deste homem no corpo. Um outro mitólogo que faz uma relação maravilhosa entre corpo e imaginário é o Joseph Campbell com Stanley Keleman, naquele livro Mito e Corpo, que é maravilhoso, que ele mostra o mito está no corpo. O corpo é absolutamente o lugar do imaginário também. Por quê? Porque o corpo é o lugar da imaginação. O corpo é o lugar da nossa imaginação. Como eu lembro de um filme maravilhoso sobre sonhos, eu não vou lembrar agora o nome exatamente, do expressionismo, acho que francês, se não me engano, em que tinha o ladrão de sonhos, né, em que o cara de uma pequena comunidade, que ele roubava os sonhos, ele era um cérebro numa caixa, num aquário com líquido amniótico, ele tinha um monte de clones que funcionava, e ele era o grande líder, o cérebro, mas era só um cérebro. E ele podia fazer tudo, ele dominava a cidade inteira, ele só não conseguia sonhar. E aí o que ele fazia? Ele raptava as crianças, mantinha as crianças ligadas a aparelhos, eletrodos e tal, para roubar os sonhos dela. Ele roubava os sonhos das crianças. Porque aquele cérebro naquela caixa fechada dominava, mas não sonhava, né? E aí a gente vai descobrindo, né? Eu estou orientando agora uma pesquisa muito interessante do Balestrini, José Balestrini, que está falando justamente sobre a imagem onírica e o sonho e o papel da imagem onírica, que a neurociência já está chegando a métodos, através de eletrodos, de trabalhos todos de ressonância, em que está se conseguindo inserir imagens nos sonhos das pessoas enquanto elas dormem. Né? Ou seja, estão encontrando um caminho, né, de colonizar, provavelmente de forma econômica, né, e publicitária, os nossos sonhos, as imagens oníricas também. Isso já está em ação, isso já teve sucesso nas primeiras experiências, já foram bem-sucedidas. Então, esse é um lugar de resistência no qual a gente tem que pensar que os direitos humanos têm que passar primeiro pela essa reflexão do que é continuar ou não sendo humano. Né? Se vão roubar, inclusive, ou se vão interferir, inclusive, diretamente nos nossos sonhos. Claro que interfere, tudo que nós vivemos interfere nos nossos sonhos indiretamente, mas inclusive diretamente, né?
se nem mesmo o espaço mais reservado, mais livre, entre aspas, dos condicionamentos econômicos, sociais, culturais, que poderia ser o sonho, se inclusive isto vai ser também agora colonizado de alguma maneira, né? Já está em processo essa tentativa, ou esse projeto, né? E a gente tem que estar atento a isso. Então, que imaginação é essa sem corpo? Que imaginação é essa num corpo sedado, num corpo anestesiado? Como é que fica isso, né? Que acesso teremos a esse imaginário? O que homem será esse sem a sua dimensão imaginária? O que nos torna humanos, efetivamente, né? E por que a gente sempre está tão interessado em ver o lado bom da cibercultura e nunca em fazer uma crítica séria ou desconfiar da cibercultura? A gente que desconfia da cibercultura e que desconfiou desde o começo foi muito atacado, né, nos últimos 30 anos. Eu lembro da quantidade de ataques que eu já sofri em congressos, não digo nem críticas, ataques, chamada de passadista, chamada de conservadora, ser chamada de reacionária, de apocalíptica, do raio, tudo que é tipo de coisa careta e burra que vocês podem imaginar, já me chamaram por conta de propor essa reflexão e essa tensão sobre a questão da cibercultura no momento em que ela aliena de tal maneira, muitas vezes, na imersão digital, sobretudo, né? E caminhou para a imersão digital, a cibercultura caminhou para a imersão digital. A imersão digital não ficou restrita, né? Ela se desenvolveu, ela restringe e ela ceda e anestesia de tal maneira as nossas carnes, né? E a nossa encarnação, e rouba essa experiência da encarnação no que ela tem de mítico, efetivamente, né? De sentido, realmente, de potência imaginária, né? Então, eu vim aqui jogar um monte de ideias, 20 minutos não dá para aprofundar nada. A ideia, eu penso assim, é sempre a gente levantar bolas para que outras pessoas peguem essa bola e corram atrás dela, se interessar ou não, né? E criar mais dúvidas e criar temas, levantar temas que a gente possa estar pensando e estar desenvolvendo, porque é um pouco nesse campo que eu tenho trabalhado intensamente nesse momento, nos últimos 20 anos, praticamente, da minha vida, né? Queria agradecer, acho que eu fiquei nos meus 20 minutos, né? Queria agradecer a possibilidade de estar falando sobre isso e que nós possamos lidar com o imaginário, através da imaginação, de forma mais consciente, mais criativa, porque, do contrário, esse imaginário vem e nos possui, através de práticas de possessão psíquica mesmo, né? De contágio psíquico e possessão coletiva. Fenômenos de possessão coletiva não nos faltam. Acabamos de viver um agora, né? Um agora, há 2 anos atrás, né? Estamos vivendo no Brasil isso agora, no cenário da política, as possessões coletivas, os contágios psíquicos de possessões coletivas. Então, que é o cenário que predispõe e que faz com que, por exemplo, as redes de fake news funcionem. Elas poderiam muito bem não funcionar, né? Por que funciona? Funciona porque existe um contágio psíquico que a gente tem que considerar. E que, de alguma forma, é um tema fundamental para se entender o imaginário e entender que se há algum lugar de singularidade, resistência e autonomia, por mais incômodo que seja, porque mortal, porque limitado, porque dói, porque envelhece, e tudo isso a gente sabe que é uma merda, né? Mas ainda se há um lugar de resistência, é o corpo. É o nosso aqui agora. É onde eu estou e a ação que eu posso ter impactar a partir do meu lugar de existência, né? Agora, qual é o lugar de existência do humano na Terra daqui para frente, a gente vai ter que pensar. Né? É isso que eu queria trazer, agradecer muito a vocês que tiveram a paciência de ouvir aqui as minhas tempestades mentais. Obrigada, gente. Obrigado, professora Malena. Convido aos nossos ouvintes que façam suas perguntas para o final, para a gente ter o debate, mas antes vamos ouvir, na sequência, a professora Lúcia Leão, que vai refletir sobre redes, afetos e resistência, considerações sobre a revolução das plantas e a produção de conhecimento na cibercultura. Rapidamente, a professora Lúcia é artista, escritora, pesquisadora, educadora e orientadora de pesquisas de pós-graduação, é pós-doutora em artes pela Unicamp,
doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. É professora dessa mesma instituição, onde coordena o programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica. Pioneira na pesquisa sobre arte computacional, hipermídia, processos de criação em diferentes mídias. Também autora do método de investigação Cartografias de Imaginários, uma abordagem que interconecta a semiótica peirciana, estudos do imaginário e o conceito de cartografia. Seu projeto de pesquisa atual tem por objetivo discutir a hipermediatização do cotidiano e os processos de criação em redes sociais digitais, na comunicação e na cultura. Seu projeto de arte atual relaciona estudos sobre neurobiologia das plantas, comunicação, consciência ecológica, educação e divulgação científica. Professora Lúcia Leão, a palavra é sua, vamos ouvir. Muito obrigada, Cláudio. É um grande prazer estar aqui. Realmente um encontro muito interessante, uma oportunidade de diálogo, de escuta, né? Acabamos de ouvir a Malena, que sempre traz provocações tão instigantes, e como ela mesma falou, joga a bola para a gente poder instigar não só as nossas pesquisas, mas de outros, né? Dos nossos alunos, enfim. Eu preparei uma breve palestra, pensando na importância, uma palestra que eu quero dizer, uma apresentação, na importância das imagens nesse caso aqui, né? E eu estou tentando compartilhar, só um minutinho, abriu já, tá certo. Pronto. E aí, com relação à hora, estou marcando aqui a hora, fazer tudo, para dar tudo certo. Então, vamos lá. Também é um prazer muito grande estar aqui ao lado do Sérgio Bairro, que há tanto tempo eu não vejo, né? Tantas bancas que a gente pôde dialogar, discutir questões, e hoje estamos aqui. E com o Cláudio, né? O Cláudio já faz menos tempo, né? A gente se encontrou no Compós, não foi, Cláudio? Ótimo. Então, eu estou aqui, também agradeço o convite para essa mesa, e dou parabéns para a equipe desse evento que está compartilhando? Funcionou, né? Esse evento que tem sido sempre um espaço de resistência, né? Eu gostei muito do tema. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca parar para pensar nessas questões. Parece que elas são óbvias, o campo da comunicação quer sempre pegar temas que eu chamaria assim mais emergentes, mas essas são as questões mais importantes, né? E a Malena falou, e eu concordo plenamente, que a gente está vivendo um problema de encarnação, né? A questão do corpo. Ontem mesmo, na nossa mesa, algumas pessoas trouxeram essa, do nosso grupo, né? A questão do corpo, e a gente estava conversando da importância de tocar o pescoço, de ver que o pescoço... desculpa, isso foi numa banca que eu participei à tarde. A relação corpo e cabeça, que as pessoas gostam de separar, ela é um problema na nossa cultura. A gente não pode achar que uma coisa é cabeça, outra é corpo, né? Acho que é até pior do que separar a mente e psique é botar a cabeça assim separada. Gente, não é assim. O intelecto está nas mãos, o intelecto está nos nossos passos. Eu sempre gostei de dar aula caminhando na sala, enfim. Mas vamos que vamos, a gente vai resistir, né? Aqui é só informações sobre essa mesa. E aqui está, então, o título. O título, vocês percebem que ele é amplo, porque ele, de alguma forma, dialoga com esse projeto novo que eu estou submetendo ao CNPq e também à própria PUC, não é? Que nos pede projetos novos a cada 3, 4 anos. Então, por que redes? Né? Por que afetos? Por que resistência? Pensando nessa situação que estamos vivendo. Parecia que ia durar um mês, né? E a pandemia está aí. A gente já trabalhava com redes antes, né? No sentido de construção de redes de colegas para compartilhar, para discutir, mas hoje eu vejo as redes como realmente um espaço de mobilização política. Tá? Afetos, porque a gente precisa trabalhar com essa dimensão, que tem a ver com o corpo e tem a ver com uma sensibilização que eu acho que foi, junto com o corpo, ela foi sendo anestesiada.
a tal ponto que eu tenho muito essa coisa de pensar por imagem, sabe, Marlene? E aí eu fico vendo pessoas que elas não estão mais sentindo nada, de tanto que elas fazem pose para fingir que estão sentindo. Então, essa simulação do sentimento gera a desafetação. Nada mais afeta. A pessoa sabe como ela tem que reagir, né? E a resistência como uma postura assim politicamente histórica, de que nós não temos que nos submeter, não. Sabe? A consciência, ela inicia dessa capacidade de parar, tomar o distanciamento. Nos estudos do labirinto, a gente chama a visão do arquiteto. Você pode sair de cena, respirar. Olha, gente, pense, desculpa, eu estou um pouco afetada, porque eu gostei muito da palestra da Malena, então eu vou falar umas coisas que eu não tinha programado de corpo, mas pensem que essa doença tem a ver com respirar. Pensem nisso. Isso não é por acaso. Nós que somos da semiótica, e aqui essa mesa maravilhosa, todo mundo a gente sabe, temos que olhar por dentro dessas camadas de significado. Não é um dicionário de signo que fala, bom, respirar não é isso, são muitas coisas, né? Eu gosto muito daquela imagem que tem a ver com aulas de processo de criação e design, aulas em arte, que o Bruno Munari traz para a gente, quando ele vai falar do ensino do design, né? Ele fala que não existe um ensino, existe um aprendizado. E ele fala da experiência de abrir uma cebola. Ele fala, olhe como foi construída uma cebola. E aí, realmente, eu já fiz isso em sala de aula, né? Sou professora praticamente há 30 anos, na verdade, 30 anos mesmo, vamos considerar que o ano já está acabando, e eu lembro do olhar, né? Desperto, politicamente acordado, de que aquela cebola era, em si, um objeto complexo. Ela não era uma coisa só, ela não era um verbete de um dicionário, ela tinha camadas. E é sempre isso que eu gosto de falar, né? Olhem para as camadas. Então, o que é não respirar? Eu mesma me observo não respirando, com dificuldade de falar, porque falar é mais devagar, é uma coisa que sai bem a ver com o corpo, do que o que eu penso, do que o que eu digito. Então, a gente vai criando um descompasso, e aí a gente fala, mas eu preciso me submeter a essa aceleração? Nós temos vários filósofos falando que não, que agora a gente vai ter que criar cursos, assim, disciplinas nos currículos. Eu participo de muitos grupos da educação que falam da importância de colocar no conteúdo programático, né, nos planejamentos estratégicos, desaceleração, porque ninguém sabe mais fazer isso. E a ansiedade, até de quando o computador fica lerdo, ou quando ele trava, mesmo acontece nas nossas reuniões de departamento, ou mesmo reuniões de professores mais íntimas, quando a internet não funciona, a sensação de impotência. Então, será que a gente tem que se sentir impotente? Por que não olhar para isso, tirar um proveito desse entretempo, desse tempo onde nós não vamos ser tão eficazes, tão eficientes? A gente não consegue fazer isso, né? É divertidíssimo. Eu tenho tentado, tá, gente? Tenho tentado porque a vida tem me passado vários golpes, várias rasteiras, e eu falo, opa, ou agora eu tento entender que é para eu dar uma desacelerada, eu vou pirar. Então, eu estou me esforçando, não é fácil, porque a gente está sendo contaminado por esse imaginário da produção, né? A gente tem vários autores discutindo essa sociedade do cansaço, sociedade do burnout. Por quê? Porque a produtividade o tempo todo e uma sensação de que se a gente não cumprir, a gente é o perdedor, né? Volta aí o imaginário heróico totalmente deturpado, enfim. E por que considerações sobre a revolução das plantas e a produção do conhecimento na cibercultura? Porque eu fui procurar essas brechas, né? Eu já estava fazendo pesquisa sobre inteligência das plantas, já estava apaixonadíssima por esse tema, inclusive ele foi totalmente terapêutico para mim. Acho que eu comentei com a Malena, se não me engano, foi assim, a hora que eu me conectei com o meu lado artista, de novo, pôr pé na terra, força da terra, corpo, e olhar, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Mas com a pandemia,
eu fui conhecendo outras pessoas que estão também nessa vibração, né, de olhar para a planta e entender. Para fundamentar, fui atrás de pesquisadores da neurociência, das neurobiologias e também da semiótica da cultura. Então, vou passar aqui, né? Isso aqui é uma imagem, essa foto, por acaso, fui eu que tirei, dessa primeira fase, que eu estava com essa ideia de sair à deriva, né? Aquela revisitando o situacionismo que eu tanto amo, a ideia de sair pelas ruas, aqui é São Paulo, tá, gente? Todas as oficinas que eu fiz em São Paulo geraram fotos que parecem assim oníricas, porque eu pedia também para os participantes: vamos sonhar, vamos ver o que a gente nunca viu, né? Vamos sair do cartão postal, que é aquela moldura clássica do olhar que também nos modela cognitivamente. Bom, algumas premissas só para deixar contextualizado. Uma delas é a ideia de antropoceno, que é super discutida, agora até eu estou mudando para aquele quitoloceno, da Dana Haraway, que eu achei fantástico, o livro novo dela, que saiu em português, né, que eu tinha lido o quitoloceno, mas eu não tinha lido o da relação do ser humano com os cachorros. E eu estou assim, eu tenho que parar de vez em quando, de tanto que eu estou encantada, sabe? A gente tem que tomar cuidado com alguns autores que nos seduzem. Eles são como sereias, né? A gente, às vezes, tem obrigações como professor, como orientador, então não podemos ficar ali tanto tempo, mas eu estou assim apaixonada. A segunda questão é a questão, exatamente, olha aí, tá vendo? É muita sintonia, né? E é muito louco, porque a Dona Haraway, ela coloca em texto aquilo que a gente está intuindo. São intuições, mas que eu não tinha tido tempo de argumentar. Aí você começa a ler e fala: nossa, eu poderia ter escrito esse livro usando a minha intuição, né, as minhas sensibilidades, enfim. E essa questão da crise ambiental planetária, que eu acho que cabe a nós, como professores, né, pesquisadores da comunicação e interessados em cibercultura, proclamar essa realidade, porque isso tem sido tratado de uma forma muito displicente, é quase considerado uma mentira, né, pelos negacionistas. A necessidade de buscar formas diferentes de ver, olhar e estar no mundo, como uma premissa fundamental até para os alunos que nos procuram, às vezes, não só da pós, mas também da graduação, comentando comentando, é pior, pedindo ajuda para sair dessa depressão cultural. Eu concordo com a Malena, não é uma coisa individual, está todo mundo achando, meu Deus, o que vai acontecer? Né? E, obviamente, a semiótica como o caminho. Tá? Então, essas são as premissas. Tudo bem, já gastei acho que 5 minutos. Mais uma foto dessas oficinas, que, obviamente, agora as pessoas fazem, cada uma na sua casa. E o título Revolução das Plantas é uma citação a esse livro do Mancuso, que saiu em português já há algum tempo, e agora saíram outros livros dele, né? Realmente transformou, eu acho que assim, o imaginário do entendimento sobre planta, né? A gente precisa de autores como ele, que levantam a bandeira e que fazem uma pesquisa séria, né? Que envolve tanto questões humanas, né? A gente chama, inclusive aqui, se vocês pegarem o outro livro que eu estou citando, que eu adoro trazer as referências para quem quiser ler, é uma coletânea, né, sobre ecossemiótica, e que vai falar do estudo dos signos nas ecologias em transformação. E é um grupo aí que eu detectei internacional que pesquisa o que eles chamam de humanidades ambientais. Até conversei com o Nurval sobre isso. Ele falou, olha, ele conhece muita gente que pensa assim, né? O que quer dizer? São pessoas das humanidades, que não é o olhar do cientista só da biologia, às vezes até é um olhar interdisciplinar, como é o que eu tenho tentado fazer. Porém, entendendo como o ambiente interfere, né? E é um ativo, é um ator na construção da cultura. Então, essa ideia de ambiente, a gente não pode esquecer isso jamais, né?
Então, esse é o livro, tem vários textos interessantíssimos. E aqui eu também trouxe, para não esquecer de falar, porque eu confesso para vocês que eu acho estranho da palestra, eu só consigo ver a Malena aqui e o Cláudio, felizmente, porque se eu não estivesse olhando para ninguém, eu já ia achar besteira. Deixa para lá que eu não vou ficar falando sozinho. Eu confesso que eu gosto de ficar olhando as carinhas das pessoas, isso eu mantive, né? Mas eu trouxe essa questão que, segundo outra autora que eu tenho acompanhado e que também para mim tem sido incrível, é a Mônica Galiano, tá? Até acho que eu trouxe a capa do livro dela, não trouxe. Mas tudo bem, é fácil de achar, porque ela tem palestra no... esse aqui é um dos artigos, que é um resumo, né, no qual ela vai falar desse conhecimento da natureza, e ela faz um trabalho que é bem transdisciplinar, eu diria. Ela realmente, ela não está interessada só nos aspectos neurobiológicos, ela também observa para entender essas, que ela chama de sabedoria da natureza. Mas, enfim, deixa eu voltar para cá, errei. Gente, perdão. Anterior e emoção, né? Ué, meu anterior está indo para... Desculpa, gente. Por que o anterior está indo para frente? Eu não sei. Tá aqui. Agora vai dar certo. Tá. Muito bem. E esse é um dado que a Galiano coloca, tá? Isso foi uma pesquisa em larga escala, feita em várias partes do mundo, de que 98% das pessoas não prestam atenção ao mundo das plantas. Tá? E é daí que vem essa, que se chama, é um sintoma, né? Ou eles chamam de desordem cultural, mas é um sintoma da cultura que mostra como nossa sociedade está doente. Segundo essas observações, e são vários autores, né? Estou citando ela que cita esses vários autores, essa doença, vamos dizer, esse desequilíbrio conhecido como cegueira vegetal, que algumas pessoas chamam de cegueira botânica, a gente poderia até ampliar, né, dizer que é cegueira ambiental, porque é tão assustador que ele gera comportamentos destrutivos. Então, nessa base, tem esse entendimento de desvalorização das plantas. As plantas são menos importantes que os animais, por exemplo, que os objetos. Então, assim, um dos experimentos que foram feitos é sobre pessoas que estão num parque. Então, pergunta-se, o que você viu? Né? Coloca uma venda na pessoa e fala, o que você observou? Você está no parque há quanto tempo? Estou há 1 hora. O que você observou? Aí as pessoas dão risada e começam. O celular. Eu não estou brincando. É raro alguém não falar que observa o celular no parque. Aí começa, eu vi umas crianças brincando. Aí outra, eu vi um carrinho, uma mulher passando com um carrinho de bebê, ou seja, o carrinho é um objeto. E por aí vai. Tinha muita gente andando de skate, né? Tinha um casal ali discutindo. Então, ser humano, animais e objetos. Aí eu falei, você observou alguma árvore? Tem umas árvores, tem umas plantas. Né? Então, o que quer dizer isso? Não prestou atenção, não valorizou, né? E isso é que então, seria visto como uma das causas, né? Isso é uma questão cultural que pode ser, não vou dizer combatida, mas equilibrada com educação, né? Experiências estéticas, como o próprio Joseph Beuys fazia. Como a gente não tem tempo, eu não vou trazer todas essas referências para vocês aqui, tá? Mas eu tenho vários artigos já publicados online sobre isso. Mas isso aqui é muito importante, né? Então surgiu esse novo campo, que se chama cognição vegetal, que tem por objetivo investigar e fazer experiências também de observação as habilidades das plantas, incluindo percepção, processos de aprendizado, memória e consciência. A dona Haraway, nesse trabalho que eu falei, do Quitoloceno, ela vai falar que nós temos que aprender com as outras formas de consciência. Nós temos que aprender até com as pedras. Aprender com a pedra não é uma coisa qualquer,
mas faz parte da nossa construção como sujeitos no universo. A gente tem que aprender com as plantas, com as aves, não é? Com os rios, enfim. Lembrando da linda apresentação da Vanessa ontem. Bom, agora, o problema é que essa cegueira vegetal não é uma característica que não afeta. Ela afeta, inclusive, as transformações e o próprio entendimento dos comportamentos ambientais. Né? Então, o entendimento da ecologia, né? Porque, tudo bem destruir floresta, né? É uma ignorância enraizada que tem uma crença, mas isso é uma questão semiótica que não vai dar tempo da gente estar falando. Tá? Então, esse é o texto que eu indiquei. Aqui, eu trouxe também a própria Mônica Galiano que cita, e eu fui atrás, o que quer dizer a cegueira vegetal? É a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera e no cotidiano. Assim, por mais que a pessoa tenha aprendido isso, ela pode até expressar isso intelectualmente, mas ela não tem esse entendimento interno, né? Então, ela não reconhece. A dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos das plantas. E é por aí que vai essa pesquisa que eu estou fazendo agora. Né? A gente percebe que as pessoas que se abrem, por exemplo, para fotografar a planta, para compartilhar, eu tenho olhado mais no Instagram, tá, gente? É uma pesquisa, assim, que é muito rica, né? E inclusive, fiz amizade com pesquisadores lá da Austrália, através da Mônica Galiano, que estão fazendo esses processos nas escolas. E, por último, né, para completar o que constitui a cegueira vegetal, é a ideia de que as plantas são seres inferiores aos animais e ao homem, né? Então, o homem como centro. É óbvio que tudo isso são questões morais, éticas, enfim. Aqui é uma foto de uma jabuticabeira, que também é uma árvore tão enigmática, né? Porque ela meio que esconde as frutas e ela não é aquela árvore que a gente estuda no manual, a gente só conhece olhando para ela, né? Estando em contato, indo olhar, colhendo a experiência estética com a árvore. Então, acho que ainda tenho mais 3 minutinhos, né? Eu trouxe aqui tá certo, Cláudio? Ainda tenho, né? Certo. Nas considerações finais, uma citação do Giovanni Aloy, que é um curador da área de arte, né, que vai falar que as plantas nos convidam a conectar-se ao mundo de muitas maneiras diferentes. A gente sabe que é importantíssimo o contato com a diversidade para transformar nossa maneira de conhecer e de estar no mundo, né? E por que não as plantas? Só o contato com uma cultura diferente já é muito valorizador da diferença, mas a planta ela é muito diferente, né? A alteridade planta é uma alteridade que nos desafia a entender a nós mesmos, né? E continuando a citação, isso que eu falei foi um comentário, tá, gente? Sugerindo que olhemos repetidas vezes para o que achamos que sabemos. A gente sabe, a árvore é assim, né? No caso da jabuticabeira, a jabuticaba não está obedecendo como a gente imaginaria, né? Deveria estar o fruto no galho. Enfim, tem outras plantas que causam esse estranhamento. A fim de descobrir uma riqueza infinita naquilo que a sociedade e a cultura não estão interessados. Isso é muito importante. Né? É assustador. Como eu falei, são pequenos grupos, são pessoas ativistas que estão agora pesquisando flores que podem ser comestíveis, e os benefícios, que estão resgatando histórias, por exemplo, de naturopatia, né, que são esses conhecimentos sobre plantas e ervas que os indígenas têm, que as pessoas antigas que tiveram mais contato com a roça, né, com a floresta, a gente perdeu. Está muito difícil resgatar conhecimentos da floresta, mas tem grupos de antropólogos que estão fazendo esse resgate, porque isso são recursos para nos tornar melhores pessoas, melhores sociedades. Curar, né? A gente está trabalhando também com esse conceito de cura, não como um fim, mas como um processo. Procurar curar, né? Ter uma atitude de curandeiro no cotidiano.
e curando as coisas que a gente sabe que estão prejudicando o nosso existir. Só para vocês saberem de um desses projetos, que eu acho muito bonito, foi feito, ela foi aluna nossa do programa, não foi minha orientanda, mas ela convidou pessoas que moram sozinhas, na terceira idade, a tirar foto da janela, chamava a terceira janela, né? Seria a janela da casa, a janela do computador ou do celular e a janela do compartilhar. E eram pessoas que estavam, obviamente, sozinhas, isoladas, ali na região de Pinheiros. E aquilo foi transformando a relação entre as pessoas. Então, alguns tinham árvores na janela, outros não, outros tinham só um semáforo. Mas a ideia era tirar sempre no mesmo dia, mostrando o movimento das imagens, né, da transformação das estações do ano, inclusive da luz, né, às vezes ficavam fotos mais claras, às vezes mais escuras. Isso tudo trouxe um agente, foi um catalisador de conversas entre as pessoas e promoveu também afetos, né, trazendo essa que a gente chama de potência para poder resistir. Sem potência a gente não resiste, né? E aquilo que parecia um nada, né, a foto da janela, não era para ser uma obra de arte, era para ser um registro, um compartilhamento. Aí, vou citar de novo lá essa última frase. A planta se torna um agente de resistência política, um ícone de força, resiliência e adaptabilidade. Aqui eu deixo, então, algumas referências, quero agradecer, né? O Giovanni Aloy, eu falei, é um curador, eu falava que era um curandeiro, é ótimo, mas é um curador, tem feito várias exposições, inclusive essa que está nesse livro, ele chamou vários, é bem interdisciplinar, por que olhar para as plantas, né? Eu trouxe também o Roy Ascott, que em 2001, ele já escreveu um artigo que falava dessa importância de olhar para a natureza na sua significação até de memória cultural, né? Olhando da ideia do jaguar que se curva para o carneiro, né? É uma narrativa, é um mito daquela cultura, mas que aí nos coloca numa situação de transformar a consciência, a gente não precisa ficar nos estereótipos. John Berger, que eu adoro, naquele livro Modos de Ver, que afirma toda forma de olhar para o mundo é política. Aí, um pesquisador da área de neurobiologia, eu adoro esse livro, gente, muito bem escrito, da Débora Danowski e do Eduardo Viveiros de Castro, que se chama O Fim do Mundo, que é sobre o apocalipse. Parece que saiu em português, desculpem, mas eu ainda só tenho esse. Aqui é uma exposição de arte sobre o antropoceno, então várias questões que interrelacionam estética, política, ambiente e epistemologia. A Mônica Galiano, que eu já citei, outros autores que discutem a questão da consciência vegetal, inclusive da comunicação. Não sei se vocês viram, tem um documentário sobre os fungos na Netflix, que é sensacional, né? De plantas assim que falem dessas comunicações ainda não achei. Se alguém souber, por favor, eu estou aberta, agradeço muito, quero tudo que vocês souberem de interessante e puderem compartilhar com esse grupo que eu sigo sobre as punks, né, que são essas plantas que normalmente não são comestíveis, que as pessoas estão descobrindo que podem ser alimento então aí no mato, soltas, essas florzinhas tão pequenininhas, é incrível. Bom, além disso, esse texto do Bruno Latour, né, que ele vai falar das transformações climáticas. Gente, esse do Loss é fantástico. Ele vai contar. Inclusive, quando eu descobri esse livro, eu fiquei tão mais tranquila. Eu falei, opa, já teve gente que conectou planta e cultura. Que maravilha, né? Que parecia que eu era assim, eu estava muito intuitiva, né, na época. E aí eu achei. Ele mostra como as plantas mudaram o curso da história. Óbvio que tem uma imagem, tem questões complexas, questões econômicas, políticas, questões de territórios, de imperialismo,
mas é interessantíssimo ver como essas plantas realmente foram se inserindo no cotidiano e transformando mesmo, né? Uma delas é a batata, o café, mas enfim, é sensacional. Aqui tem alguns textos que eu escrevi sobre essa pesquisa, o Stefano Mancuso, que a gente já falou. Temos também Michael Marder e a Patrícia Vieira, que eles vão traçar relações, eles chamam de fitofilia, né? Seria assim o amor, a amizade por tudo que é planta. E aí eles vão relacionar plantas a filósofos. Muito bonito. E tem um, inclusive, que é só do Michael Marder, que ele vai falar inclusive isso tem a ver com ciência goethitiana, que eu também não estou falando hoje, mas que faz parte da minha pesquisa, que ele mostra como a planta, estruturalmente, né, aí vem a ecossemiótica, ela traduz um modo de pensar de um filósofo, então uma inter-relação, né, tipo um coqueiro. Que filósofo é um coqueiro? Né? A gente poderia até citar o Deleuze, quando ele fala, tem pessoas que têm uma árvore na cabeça, são todas hierárquicas, né? Tem pessoas que são mais labirínticas, mais rizomáticas. O Peirce, aí tem a questão da imaginação botânica, também é maravilhoso esse trabalho. O Schusterman, que vai falar dessa soma estética, né, que é a soma corpo vivo. Isabel Stengers, na questão das catástrofes. O Trevavas, que também é o fundamental para justificar esse entendimento de que as plantas comunicam, as plantas têm cognição, e, por fim, o meu querido Raul Vanenge, que fala que a revolução, se a gente quer falar de política, de resistência, e a gente tem que falar de cotidiano. Nós temos que fazer a revolução no nosso dia a dia, né, transformando pequenos gestos, pequenas ações em algo que faça sentido, né, de preferência um sentido visando o bem, né, e a transformação dessa cultura que está tão doente, né? E aqui estão os meus contatos, não sei porque saiu 2 vezes, acho que eu quero muito que vocês me mandem e-mail. É isso, muito obrigada, desculpem se extrapolei, mas acho que não, acho que deu certo. Obrigado, professora Lúcia, inspiradora fala, e vamos lembrar aos que nos ouvem, mandem suas considerações, se não for pergunta, vocês podem mandar mensagens, apontamentos, enfim, fiquem livres e estimulados a fazer isso. E vamos agora ouvir o professor Sérgio Byron, que vai refletir sobre a universidade transformada, disciplinas ativistas, produção partilhada do conhecimento e políticas afirmativas. O professor Sérgio é livre docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde exerce atividades docentes e de pesquisa na temática do audiovisual, da hipermídia e da produção partilhada do conhecimento. Possui doutorado em Ciências pela FEFELESH da USP, pós-doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e em Comunicação e Humanidades pela Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Entre 2013 e 2014, foi professor visitante na Universidade de Stanford, na Califórnia, e tem experiência nas áreas das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, com ênfase em comunicação, semiótica, história da cultura, psicanálise da cultura, antropologia visual e hipermídia. É também líder do Centro de Comunicação Digital e Pesquisa Partilhada, tendo publicado livros como Hipermídia, Imagens da Cultura e Cultura das Imagens, Antropologia Visual e Hipermídia, Interdisciplinaridade, Psicanálise e História da Cultura, Texturas Sonoras, entre outros. Também criou e produziu vários filmes e hipermídias. Professor Sérgio, por favor, vamos ouvir. Muito obrigado, Cláudio, pela generosa apresentação. É um prazer estar aqui, reencontrar a professora Malena, a professora Lúcia, né? Sentir essa sensação de estar novamente na PUC, né? Um espaço que foi tão importante para a minha formação e para a trajetória toda, né, dessas relações interdisciplinares, porque o programa de comunicação e semiótica da PUC sempre teve, desde a origem, uma estrutura interdisciplinar, né? E eu me encontrei muito bem nesse espaço. E, portanto, eu vou compartilhar, eu vou procurar, né, cumprir com uns 20 minutos, e eu vou compartilhar aqui uma apresentação
apresentação. Eu vou também pedir licença para vocês para algumas telas, né, eu fazer a leitura, porque se eu não ler o texto que está escrito, por um lado um tanto prolixo, eu acabo me perdendo no tempo, né? Então, muito bem, eu queria começar dizendo para vocês que eu me identifiquei muito com essa proposta, né, da ABCiber, evidentemente, a associação que eu acompanhei desde a origem, na verdade, a batalha toda do Trivinho, né, para construir esse espaço, mas me identifiquei muito com esta temática, direitos humanos, políticas identitárias, imaginários de resistência. E eu queria, na verdade, acredito eu, que essa apresentação tenha uma relação muito grande com várias questões que a Malena e que a Lúcia já trouxeram, né? Mas eu vou falar muito mais de uma experiência, né, portanto, que nós estamos desenvolvendo na USP já faz um tempo. Essa experiência ela pode estar sintetizada nessas três grandes, vamos dizer assim, temáticas que nós nomeamos de disciplinas ativistas, produção partilhada do conhecimento e políticas afirmativas. Então, eu vou falar um pouco da transformação que a universidade, segundo, evidentemente, esses parâmetros, necessita, né, pela qual a universidade necessita passar, e das experiências que nós estamos, portanto, desenvolvendo lá. Evidentemente, eu fiz essa opção de apresentação e de uma construção de exposição de exemplos, né, dessas atividades, então eu priorizei muito mais este caminho do que propriamente uma discussão conceitual, apesar de que cada item que vai ser falado aqui tem uma complexidade conceitual e teórica que está em construção, na verdade, né? Quer dizer, está em pleno processo de diálogo, tanto internamente no meio em que nós estamos lá, sob o ponto de vista institucional, quanto com parceiros das mais diversas ordens. Então, eu estou na coordenação desse núcleo, é um NAP, é um núcleo de apoio à pesquisa que se chama Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos. Esse núcleo está vinculado à FEFELESH, na USP, no entanto, ele tem uma formação tanto de uspianos, vamos dizer assim, docentes e discentes, quanto de outras universidades e de coletivos, organizações da sociedade civil que participam ativamente dessas atividades, inclusive as atividades de pesquisa e de ensino, né? E nós temos associado a esse núcleo o programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é um programa, portanto, que oferece mestrado e doutorado e nomeado de interdisciplinar naquelas categorias da CAPES. O Diversitas e o programa estão localizados fisicamente na Universidade de São Paulo, na Casa de Cultura Japonesa, né? E é onde nós, sobretudo ali, nós desenvolvíamos as nossas atividades. Portanto, tanto em função da pandemia, paramos, evidentemente, dos encontros físicos, quanto em função das propostas mesmo, que eu já vou explicar melhor, de sair do campus, sair do espaço da sala de aula, né? Eu já vou explicar para vocês como que isso ocorreu e o que significou. Então, algumas questões teórico-epistemológicas, né, que nós procuramos seguir. Em primeiro lugar, inserir no interior da produção do conhecimento científico, né, portanto, no próprio processo de produção de conhecimento científico, uma interlocução, renovação das referências teóricas, dando campo de novas referências bibliográficas, por exemplo, por meio de uma ação de ampliação da presença de autores africanos, americanos. Então, há uma discussão profunda de
de renovação da bibliografia, em função das temáticas discutidas, evidentemente, no doação, mas também em função de uma política em nível de referências bibliográficas. Então, a gente tem uma série de exemplos e de discussões, embates e assim por diante que têm ocorrido nessa direção. Refletir e experimentar abordagens de forma heterárquica, no sentido de aproximarem radicalmente os campos da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, procurar o máximo possível não, ou melhor, romper essas rupturas, né, entre pesquisa, ensino e extensão, que é um tripé, como a gente sabe, que a universidade, no qual a universidade sempre se baseou, mas a gente tenta sempre, a partir das nossas experiências, aproximar essas questões. E realizar uma aproximação epistemológica com saberes do mundo da oralidade e da corporeidade, propiciando a inserção destes saberes como parceiros no processo de produção do conhecimento. Então, o saber oral, o saber das comunidades tradicionais, sob hipótese alguma, pode continuar sendo objeto de pesquisa, né? Por mais renovador que seja o método. Eles devem, essas comunidades devem ser parceiros na produção do conhecimento. Isso significa reavaliar as formas que nós temos tradicionais na universidade de produzir conhecimento, né? Então, esses são alguns desafios. Cada desafio tem um contexto, evidentemente, multibibliográfico, interdisciplinar, transdisciplinar, se quiserem, porque tem uma série de discussões implicadas em cada um desses desafios teóricos que eu estou nomeando aqui de teórico-metodológicos, né? Então, esses desafios teórico-metodológicos estão ocorrendo de forma concomitante com ações dentro e fora da universidade. Por exemplo, nós temos oferecido que nós nomeamos de disciplinas ativistas, que são disciplinas da pós-graduação, portanto, as disciplinas nossas de mestrado e doutorado, sendo oferecidas em loco, nos territórios, nos mais diversos territórios, como, por exemplo, em aldeias indígenas e no centro de São Paulo. Ironicamente, a pandemia, neste aspecto, acabou avalizando essa, sob o ponto de vista institucional, a oferta de uma disciplina à distância, o que nos trouxe uma coisa muito interessante, que foi os indígenas não precisarem sair da aldeia para fazerem pós-graduações. Nós temos hoje 15 indígenas, 10 deles habitam uma aldeia, Boi, e estão fazendo mestrado e doutorado e não precisam sair de lá para isso. E aí, ironicamente, o próprio isolamento da pandemia avalizou institucionalmente, portanto, dentro da USP, que esse tipo de recurso acontecesse. E aqui eu sempre lembro uma outra questão, que o ensino universitário tem uma característica elitista sob o ponto de vista geográfico, na medida em que as pessoas ou moram perto da universidade ou têm que se deslocar, praticamente mudar de vida para fazer uma pós-graduação, mudar de estado, mudar de cidade, o que, evidentemente, que nós, pelo menos, constatamos que causava a ratificação de um processo de elitização ligado a esse deslocamento, né, o possível deslocamento. Nós começamos, por exemplo, a radicalizar as políticas afirmativas. E aqui foi muito importante, porque as nossas vagas para a nossa pós-graduação acontecem um ano 50% para políticas afirmativas e no outro ano 80% para as políticas afirmativas. Vagas, portanto, para pós-graduação, para mestrado e doutorado. Destinadas por enquanto, essas políticas afirmativas aos negros, pardos, indígenas, apátridas, refugiados, trans e deficientes. Outra questão, outro exemplo é o aspecto de estarmos apoiando e aprofundando a produção partilhada do conhecimento, que busca explorar de maneira heterárquica, portanto, os conhecimentos científicos e os saberes das tradições orais corporais, né? Portanto, nós vimos, por exemplo, vários exemplos que a Lúcia trouxe na relação com as plantas e de teóricos, né, discutindo essa questão,
Agora, o universo ameríndio, o universo indígena, e eu diria também afro-brasileiro, e o conhecimento e a relação que essas comunidades, esses grupos têm com, por exemplo, o mundo das plantas, é algo visceral, né? Quer dizer, algo que faz parte do humano, né? E, por fim, a experimentação de outros caminhos de reflexão e formalização da produção do conhecimento por meio da criação de ambientes digitais. Isso faz parte da... Eu tenho uma tradição já grande nessa discussão, né? Eu, inclusive, de vez em quando encontro ex-orientandos da semiótica que comentam comigo: nossa, você ainda está discutindo isso? Né? E isso que a produção de conhecimento por meio, né, e a exposição desse conhecimento produzido por meio de tecnologias digitais, né? Colocando, sobretudo, a produção de conteúdo como um elemento importante aí, né? A princípio, até mais importante que as questões ligadas à conectividade ou interatividade. Então, nós, por exemplo, estamos fazendo junto às comunidades o que nós chamamos de reticularidade fílmicas, projetos de games, interconexão a partir de redes sociais com as próprias comunidades e assim por diante. E o desenvolvimento, evidente, de conteúdo, né, vamos dizer assim, hipermediático ou em hipermídia, mas agora evidente na rede. Então, os parceiros no centro... Agora eu vou dar exemplos de cada uma dessas questões, com algumas imagens, só para vocês terem uma ideia um pouco mais concreta, né, por meio, evidentemente, da interlocução com as imagens, uma questão tão importante que já foi colocada aqui. Então, nós temos como parceiros das disciplinas ativistas a Companhia de Teatro Mungunzá, o Teatro de Container, que fica no centro de São Paulo, na região da Luz, onde muitos chamam de Cracolândia, o Teatro do Pessoal do Faroeste, que fica na mesma região, a Casa Florescer, que é uma casa de atendimento de meninas trans, o Coletivo Tem Sentimento, o Coletivo Paulistinos, dentre outros. Portanto, no centro de São Paulo, nós já temos, há quase 4 anos, vários parceiros, e uma parceria que não se esgotou totalmente durante a pandemia, mas é claro que ela foi estruturalmente prejudicada. E parceiros ameríndios, parceiros indígenas, de comunidades indígenas. Temos um projeto Bacaro, que é a recuperação dos... Bacaro seria a tradução mito, né? É muito interessante ver como que nas etnias indígenas, as mais diversas, fica difícil traduzir. Então, por exemplo, os bororos não gostam da tradução do Bacaro como mito. E é muito interessante ver por que eles acham que não tem muito a ver. Mas, para a gente entender, eles falam mito. Eles acabam usando o conceito de mito. Por exemplo, eles, em 28, se autodeclaram pretos. A Universidade de São Paulo tem em torno de 2% de professores negros, né? Portanto, isso em si é um dado que deve nos envergonhar sob o ponto de vista histórico, e muito, né? E esta, como outras reflexões internas à própria universidade, e, é claro, chamando todas as questões do racismo estrutural e de outras abordagens que são importantíssimas nessa discussão, fez com que nós passássemos, né, a abrir 50% das vagas para as políticas afirmativas num ano, e no outro ano 80%. Então, isso significa que a estrutura toda do ambiente de pós-graduação e, de certa maneira, daquele lugar ali da Universidade de São Paulo está mudando estruturalmente. E mudando não apenas no aspecto do fenótipo, né? Mas mudando no aspecto de temáticas a serem estudadas, de como essas temáticas devem, entre aspas, devem no sentido de serem discutidas e problematizadas, como que elas devem ser estudadas, por exemplo, por uma renovação bibliográfica, né? E assim por diante. Então, nós agora vamos participar, vai ter um processo seletivo que vai, daqui a uns 2 meses, mais ou menos, já sair o edital. Nós teremos 80% das vagas para pós destinadas
as políticas afirmativas. Em relação à produção partilhada do conhecimento, justamente para possibilitar esse diálogo do ensino acadêmico e de uma pesquisa acadêmica de uma forma mais profícua com a tradição da cultura oral, a gente traz, na verdade, as questões tecnológicas ligadas ao audiovisual, ao que comumente podemos chamar de hipermídia, mas a construção de ambientes digitais, a questão da experiência estética, na tradução toda da discussão que vem desde a filosofia do século XVII, passando por um processo de institucionalização universitária, que alijou a experiência estética do meio científico, alijou como um processo legítimo de reflexão e reconhecido pela própria universidade como um processo legítimo de reflexão, nesse sentido que eu digo que alijou. Então, portanto, essas potencialidades de expressividade audiovisual e de ambientes digitais acabam trazendo uma interlocução para o lado de teses e dissertações e a tradução oral, né, por outro lado. Então, como que nós fizemos isso? Começamos a produzir, isso já faz quase 20 anos, tá, gente? Eu comecei, inclusive, esse processo na comunicação semiótica, né? Começamos a produzir material audiovisual junto das comunidades indígenas e afro-brasileiras. Começamos a discutir, inclusive, com base aí em princípios da antropologia visual e outras questões que entraram como muito importantes nesse processo, formas de filmar, formas de montar, formas de, sobretudo, socializar o que é produzido. Né? Vocês encontram esse material no endereço do YouTube, CEDIP com 2 P's. Seria interessante explorar lá e ver o que tem. Esse procedimento da produção partilhada, e aqui é um vídeo, mas eu não vou passar. Esse vídeo mostra os chavantes, né, num dos encontros que nós fizemos na Universidade de São Paulo, promovendo o ritual da cura no Pátio do Relógio da USP. Né? Então, eles falaram um dia para mim que eles queriam fazer um ritual na universidade. Eu falei, ok, qual ritual? E eles falaram o ritual da cura. E fizeram o ritual da cura, eu participei do ritual e assim por diante. O que trouxe, inclusive, alguns incômodos dentro da estrutura da universidade que não dá tempo para contar aqui. Mas o processo todo audiovisual possibilita essa interlocução, né, entre o saber científico e o saber oral. Dando exemplo. Aqui imagens, uma prisão numa das aldeias sangrantes, né? O pessoal filmando durante o processo todo de construção. Um processo de pesquisas com comunidades afro-brasileiras também que se constrói em nível digital e audiovisual. Aqui, por exemplo, rapidamente vocês tentarem entender de um processo que é feito com as comunidades. Então, cada trecho de montagem produzida, filmado por nós ou por parceiros locais, é discutido com a comunidade. E esse trabalho o resultado dele foram 21 filmes, por exemplo, sobre temáticas que as comunidades escolheram. E esse material de 21 filmes foi construído num ambiente digital, que a gente está vendo ainda a possibilidade de colocar isso na web, porque não é fácil, o que a gente chama de reticularidade fílmica. Portanto, são 21 filmes conversando entre si sobre as próprias comunidades orais, que no caso aqui da Coroação de Reis Congo, e eles, à medida que os filmes vão passando, você tem os links que vão surgindo para você pular para outros filmes, para algum outro filme desses 21 filmes. Só que esses links foram construídos pela comunidade, ou pelas comunidades, numa interlocução pelas comunidades. É a pessoa da comunidade que chegou para nós e falou assim, olha, aqui quando aparece isso, liga com aquilo no filme de fulano de tal. Esse é um exemplo interessantíssimo, né, que a gente está chamando de reticularidade fílmica. E um outro exemplo é com base no filme
do Funeral Boy, feito portanto, o filme. Nós desconstruímos o filme junto com ele, é claro, e a estrutura do ambiente mostra o filme do Paulinho, que vai passando na medida que você está, né, enfim, tá deixando ele linearmente correr, fotos de momentos tiradas pela comunidade e textos de um mestrado, que no caso aqui Sérgio Sato, né, sobre esse processo de construção fílmica que o Paulinho realizou, né? E aí tem vários parceiros e assim por diante. Então, o que é esse ambiente? Um ambiente modesto, mas que já enfrenta o desafio de construir um ambiente digital que promova uma hierarquia entre o conhecimento científico e o saber oral. Ou seja, aí convivendo. E essa convivência é muito interessante, né, para nós. Já estou terminando, tá? Que meu tempo já está esgotando. Um outro exemplo de construção de ambientes digitais, por exemplo, o que nós chamamos de texturas sonoras, também é uma pesquisa antiga, de certa maneira, mas texturas que... Aqui tem um exemplo de texturas que aproximam, isso teria que ouvir, né, mas estão lá no CEDIP, que aproximam a obra do Rosa, do ritual de coroação de Reis Congo, a partir do recado do Morro do Guimarães Rosa. Então, tem textos da obra do Rosa intercalados por cultura oral. Então, vamos ver se vocês ouvem, pelo menos um pouquinho só. Vez a forma de seu caroço dele. Sem que bem se saiba, doido. Então, o candombe da Serra do Cipó, que está no contexto do sertão, trabalhado por Rosa, pertence à coroação de Reis Congo, que amarra toda a obra do Rosa, do Recado do Morro, que é a obra central do Corpo de Baile. Então, como nós temos material recolhido durante 7, 8 anos com essas comunidades na região que o Rosa viveu, do sertão, as texturas sonoras possibilitam uma construção, uma sobreposição dessas sonoridades a partir da leitura do texto do Rosa e da inserção de cantos e cantorias, sobretudo, dessas comunidades locais, né? O que dá uma outra dimensão para a leitura, evidentemente, do Rosa, quanto para a compreensão da cultura oral. E experimentos em texturas sonoras, por exemplo, esse feito... No deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido. Porém nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro. Bom, em cima da Viagem na Família, né, com a tradução da Elizabeth Bishop, e a participação dela na leitura em inglês e do Pedro Meira Monteiro, da Universidade de Princeton, a gente começou a fazer montagens sobrepondo português e inglês, e a ideia é tentar explorar um pouco mais isso, sobrepondo, evidentemente, português e outros idiomas, o que no exterior, sobretudo, aqui pode ser interessante esse tipo de trabalho, mas no exterior é muito interessante, é muito importante. E, por fim, eu queria, né, dizer para vocês, terminando mesmo, que as disciplinas ativistas têm demonstrado a importância da radicalização da interlocução pesquisa, ensino e extensão com a sociedade civil, sobretudo com coletivos, grupos organizados que atuam nos mais diversos territórios, né? Os estudantes nessas disciplinas não só discutem a bibliografia, como atuam nos territórios, junto da população local, né? Ajudando a resolver problemas locais. Então, tem aqui um elemento muito interessante. As políticas afirmativas estão transformando radicalmente o ambiente da pós-graduação, mas trazem desafios ligados ao racismo, muitas vezes obnubilado dentro do próprio ambiente acadêmico, desafios às renovações das temáticas de pesquisa e às condições de permanência na universidade. Então, a gente está enfrentando esses desafios, claro, né,
que não são pequenos. E as propostas de inserção da performance e de experiências estéticas, digitais ou presenciais, como outras formalizações à produção e apresentação de pesquisas científicas, constroem um ambiente renovador nos diálogos acadêmicos, mas causam, por vezes, muito desconforto para alguns ambientes universitários, desde o estranhamento de estudantes e professores até grandes desafios tecnológicos e metodológicos. Me desculpe, eu passei aqui 6 minutos, mas era isso, que é tão corrido, mas, em todo caso, eu acho que deu para vocês terem uma ideia geral dos desafios e das questões que nós temos procurado desenvolver lá no Diversas e na nossa pós. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Sérgio. Nós estamos um pouquinho avançados no tempo e eu sei que nossos conferencistas têm questões de agenda e eu sugeri apenas que a gente faça uma reflexão final aqui para encerrar. Nós temos alguns comentários que chegaram. A Lê testemunhou aqui que muitos estavam elogiando a mesa lá no YouTube, gostaram muito das falas. E eu vou aqui só propor uma espécie de costura, coisas que foram aparecendo enquanto vocês falavam e que pode ser, de repente, uma deixa para a gente encerrar o debate, e aí fiquem à vontade, caso queiram comentar, complementar. Né? Quando a professora Malena falou, apareceu muito a questão desse tipo de cognição, desse rebaixamento da cognição que a gente está enfrentando com a imersão digital, que se intensificou com a pandemia. Nesse sentido, a Vanessa Alves comentou que estamos cada vez mais abalados emocionalmente, né? Isso afeta em todo sentido, sobretudo na nossa produção intelectual. Então, apareceu aí já, e isso me surgiu, né? Qual seria o lugar, o nosso lugar, né? Como professores, pesquisadores, nessa produção imaginativa, nessa prática imaginativa, né? Que pode, de repente, nos levar de volta aos nossos corpos reais, né? No momento em que está todo mundo aí com filtros e que os filtros viram cirurgias estéticas para parecer com o filtro, como voltar para o corpo real, para o corpo que imagina e que imagina coisas que não são implantadas por eletrodos, né? Que me parece só uma continuação, né, professora Malena? Já faziam isso por outros circuitos, agora a coisa ela fica mais evidente quando vem o eletrodo, mas já havia algo como essa colonização muito forte, né? Então, fiquei pensando, como a gente poderia sair dessa cilada e o nosso lugar, né, na produção intelectual? A professora Lúcia trouxe a questão das plantas, eu achei muito interessante, porque, de alguma maneira, a fala da professora Lúcia trouxe uma imagem que pode dar uma resposta a isso, né? Como que a gente pode aprender com as plantas, a planta talvez como uma imagem externa, nesse caso, mas que pode ensinar alguma coisa para a gente, né? E eu fiquei pensando sobre como as plantas são seres enraizados, né? Elas estão num lugar, elas crescem a partir da raiz, elas têm essa questão do corpo muito presente, né? E talvez esse seja um ponto de conexão, né? Uma possibilidade da cognição se enraizar novamente, a nossa cognição dessa vez, para que a gente possa aprender com essa outra forma de consciência. E aí eu não pude deixar de lembrar, num contexto de orientação com o professor Trivinho, como ele comentava, eu não me lembro o contexto específico da fala, mas ele comentou uma imagem muito poética da flor, da grama que cresce no meio do concreto, né, e que às vezes a criança vai lá e tira. Mas aquela planta, ela teve todo um processo, tem uma raiz ali por baixo para conseguir brotar um pedacinho. Me pareceu uma imagem também interessante dentro desse contexto que a professora Malena tinha levantado. E aí terminamos com a fala do professor Sérgio, que aí eu acho que trouxe uma resposta muito inspiradora sobre esse lugar, né, que é o nosso, como a academia parece que não está mais só ensinando, mas está aprendendo com outras bibliografias, outras territorialidades, outros grupos, outras tradições. Talvez seja um pouco esse o nosso lugar de voltar a aprender e de tentar encarar a nossa tarefa, né, dessas novas práticas imaginativas que envolvem a nossa própria atividade, né? Como oferecer uma possível saída para isso. Enfim, fiquem à vontade para comentar ou fazer últimas considerações, professores.
começar a pedir licença para começar fazendo uma última consideração, que é essa pergunta, né? Qual é o nosso papel, né? Eu gosto muito de pensar que antes de professor, pesquisador, qualquer coisa, a gente tem que estar coerente ou atento à nossa resposta como cidadão, como ser humano, e, sobretudo, a partir de uma fala que o Edgar Morin sempre traz, que eu gosto muito, que é como cidadão planetário, né? Como cidadão planetário transitando num território de absoluta incerteza. Nós estamos tendo que nos acostumar, ou lidar também, inspirar nossos alunos a lidar de forma melhor com a ideia das incertezas, com a ideia dos inacabados, com a ideia da alteridade radical que o Sérgio traz tão bem aí como desafio no projeto do grupo do curso no qual ele trabalha, e da alteridade das plantas, dos animais. Então, eu acho que existe aí uma resposta que a gente está muito atento para não engrossar esse coro do discurso da produtividade mecanicista, funcional, quantitativa, que todo o sistema de pesquisa de ensino universitário brasileiro nos impõe, né, e nos oprime terrivelmente. Estamos sendo muito oprimidos por esse sistema de produtividade. E eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que refletir sobre o sentido disso tudo, né? E começar a estabelecer efetivamente quais são os valores humanos e existenciais que temos acima de qualquer coisa, né? Então, eu acho que realmente, como pesquisadores e professores, dá o exemplo, não perdemos o foco dos nossos valores, do que realmente pelo qual vale a pena lutar ou não vale a pena mesmo, né? Aquela coisa assim, melhor estar às vezes ao lado dos derrotados do que dos vencedores, né? Melhor estar do lado dos vencidos em alguns momentos da história do que dos vencedores. Isso tem sido um mantra para mim. Eu me coloco muitas vezes agora, atualmente, nas minhas atitudes, como uma possibilidade, ou correndo risco de estar do lado dos vencidos. Mas eu prefiro, né? Do que estar do lado dos vencedores em momentos históricos tão dramáticos, como nós estamos vivendo. E, sobretudo, com essa abertura da incerteza do que são nossos caminhos, do que somos nós, né? Que se abre para essa escuta, para essa observação, para essa sensibilidade a todas as formas de vida e às alteridades. Eu acho que foi uma coisa que pautou as três conversas aqui. Essa seria a minha visão de qual é o nosso papel, né? Não sei o que os colegas aí estão sentindo. Então, gostei bastante, né? Inclusive da reflexão, né? E a sua pergunta, Cláudio, o que podemos aprender com as plantas, né? Você trouxe as raízes. Eu tenho, que hoje não deu para a gente falar tudo, mas o que eu estou procurando entender com as plantas é nas relações. Então, nas raízes, as plantas são redes, elas comunicam umas com as outras, e elas exercem a liberdade e o movimento. Então, parece um paradoxo, né? Elas não são estáticas, mas uma planta sabe o que está acontecendo com a outra planta através dessa rede subterrânea de informação. E as plantas também aprendem, nos ensinam uma mobilidade diferente, uma mobilidade que, ao mesmo tempo, pode ceder ou não, né, ao vento, mas com certeza incorpora na sua própria existência o acaso, o imprevisto, as dificuldades do percurso, né? Tem um poema, inclusive, da Rosa, que é esse que citou do Trivinho, que o Trivinho citou, né? E para a gente olhar uma planta dessa e entender que elas vão sobreviver. Quer dizer, se o mundo acabar, acaba para os homens, não tem mundo acabando para todas as formas de vida. E as plantas, elas têm uma resistência, elas só disso a gente aprende muito com elas. A paciência que elas têm, né? As transformações que elas incorporam de acordo com as estações do ano. Então, são tantas coisas que a gente pode aprender com as plantas, se a gente realmente observar que elas, né, no nosso sistema nosso biossistema, que aí também tem os estudos da biosemiótica para nos ajudar, são as plantas que produzem tudo. Né? Então, aquela ideia da pirâmide, que o ser humano está aqui no topo da pirâmide, é uma ideia equivocada. É o mesmo equívoco que fazem no produtivismo na academia.
achar que quem produz mais está lá em cima da pirâmide, porque tem uma quantidade, né? Às vezes é um trabalho que pode estar lá produzindo muito, mas não está reverberando, não está ajudando a construir outros trabalhos. Então, isso também a gente aprende com as plantas. As plantas, elas têm essa ideia de coletivo, isso conecta tanto com a ideia de corporificar não só em nós mesmos, nosso corpo não está só em nós mesmos, é por isso que a gente precisa de abraço, é por isso que a gente precisa até sentir o calor de um outro corpo, né? O suor, tudo isso que a gente não está tendo com a experiência imersiva do digital. E isso faz também eco o que o Sérgio Byron nos trouxe. Quer dizer, nós não podemos jamais fechar os olhos que do jeito que está indo não vai dar certo. Então, assim, a academia desse jeito, ela não tem... eu gostei do título da sua palestra, até fiz questão de marcar. Você fala de a universidade transformada. Está na hora da gente pensar o que temos que transformar. A gente tem que pensar o que é estar na universidade, né? E entender que tipo de avaliação a gente quer que os nossos cursos recebam, que tipo de contribuição nós estamos fazendo de fato, né? Porque, às vezes, essa imagem que eu chamo de equivocada, porque ela reduz a complexidade, que faz com que a gente ache que a competição dá certo, tudo isso está totalmente fora da ideia de planta. Outro dia eu estava falando isso e eu adorei, né? Adoro quando as pessoas me questionam, mas espera aí, as plantas não competem pela luz? Eu falo, sim, elas competem, mas elas competem de uma forma coreográfica, uma dança interativa, não uma competição de espada, né? E mais, até aquela sombra que é criada, de repente serve para constrói um ambiente para outras formas de vida. Então, esse tipo de cosmovisão, os indígenas têm. Eu imagino a riqueza que o Sérgio está tendo ali, está convivendo. Eu fiquei assim, falando, gente, esse mundo está... Eu não sabia que eles estavam fazendo isso. Eu fiquei encantada, pensando, olha, entender que são outras formas de conhecimento que nós precisamos ir atrás. Não adianta ficar pesquisando o que foi citado no Google acadêmico, ou no, sei lá, outro indexador, né, o ORCID, sabe? Esse tipo de pesquisa vai nos levar para um espelho narcísico e a gente vai continuar se destruindo. A gente tem que ter essa humildade de falar, olha, eu tenho que aprender, tenho que escutar essa pessoa que vai me contar uma história de vida, esse outro, né, essa alteridade. Então, nesse sentido que eu fui atrás das plantas, né, não para elas serem objeto, mas elas me guiarem por essa jornada. É muito mais difícil para a gente, que já é professor há muito tempo, né, doutor, pós-doutor, ouvir um conhecimento de fora da academia do que parece. Requer uma espécie de... De vez em quando eu brinco, a gente tem até cãibra, né? Cãibra intelectual. Peraí, não, calma, eu tenho que parar tudo. E aí eu tenho que fazer perguntas as mais simples possíveis para entender o que está sendo discutido ali. Porque a gente também foi moldado. Essa é a questão. Então, transformar a universidade significa transformar cada um de nós. Criar situações como essa, que a gente está nos ouvindo. A gente estar presente. Que também está difícil a presença. Hoje ela é mais rara do que nunca. A gente dispor o tempo. Parece que o tempo, ele ao mesmo tempo, ele é acelerado e ele é um cristal. Então, a gente tem que parar para olhar esse cristal, né? Essa cristalização. Então, acho que é isso que as plantas nos ensinam, essa paciência também, de processo. Muito bem, muito legal ouvir vocês. Eu acredito que sim, quer dizer, tem esse cruzamento todo entre temáticas. A Lúcia acabou de falar que existem perguntas muito simples que precisam ser feitas, né? E dentro desse caminho de renovação
das formas de produzir conhecimento na universidade. Eu acho que isso é fundamental, desde o conteúdo que é produzido, né? Quer dizer, nós não estudamos nada das comunidades indígenas e das comunidades afro-brasileiras na escola. A nossa formação ainda é, assim, 90% europeia. Nós somos europeus, né? E essa é uma temática que me toca muito, assim, porque é um universo tão rico que nós perdemos até aqui, né? E esse universo vai